Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor, boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma noite em que nós podemos orar, aprender um pouquinho mais juntos com Deus, ouvir a sua palavra. E é muito bom estar em comunhão com os irmãos, né? Saudade, muita saudade de todos os irmãos. Oh, meu Deus, quando não vejo a hora de nós estarmos juntos de novo, né? Isso será uma grande alegria. Mas enquanto nós não podemos estar juntos, vamos estar aqui juntos online, né? Então eu quero convidar você a estar comigo nessa noite, onde nós iremos trazer uma palavra para o nosso coração, né? Eu quero dar aqui já uma boa noite, né? A graça e paz do Senhor para você que está conectando conosco, né? Eu quero que você nessa noite seja poderosamente abençoado pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Meus irmãos, eu sei que vocês estão se conectando, né? Mas eu quero já pedir para que você vai se preparando aí, vai preparando a Bíblia. Você que está aí já com a Bíblia na mão, eu quero compartilhar um texto que está hoje em 2 Samuel, capítulo de número 12. Esse texto é um texto maravilhoso, um texto onde o Senhor vai tratar conosco algumas coisas importantes. E eu quero que hoje você preste muita atenção nessa palavra, né? 2 Samuel, capítulo de número 12. Você vai aí preparando, né? Olha, você que está aí se conectando conosco, seja bem-vindo, uma noite abençoada para você, tá? Uma noite de bênção para sua casa, para sua família, para sua vida. Mas, olha, eu quero hoje que você guarde essa palavra no teu coração e jamais se esqueça dessa palavra na tua vida. Presta atenção naquilo que eu estou te falando. Não esqueça jamais dessa palavra na tua vida. Amém? 2 Samuel, capítulo de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 12. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 em diante, do versículo 1 até o versículo 9. Mas nosso tema hoje eu vou te falar daqui a pouco. Eu quero que você fique curioso. Fique curioso aí, porque esse tema que nós vamos tratar hoje é muito importante para a nossa vida espiritual, é muito importante na nossa caminhada com Deus. Então eu quero compartilhar esse texto com você hoje, amém? 2 Samuel, capítulo de número 12, e eu quero já fazer uso dessa palavra, amém? Mas antes eu quero orar com você, pedir para que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, prepare o nosso coração, para que essa palavra venha com poder, com graça sobre as nossas vidas, amém? Feche aí os teus olhos onde você está, você que está aí na sua casa, você que está no seu lar, que você agora, a partir desse momento, que os seus pensamentos, que os nossos pensamentos sejam no Senhor. Por isso oramos nesse momento, Pai. Deus eterno e todo-poderoso, é no teu nome, Jesus, que nós oramos agora e nos colocamos diante da tua palavra. Tua palavra, Senhor, que é o poder para aquele que crê, tua palavra que transforma, cura, liberta, muda as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós oramos agora para que esta palavra venha como uma espada, Senhor, até a divisão da alma e do Espírito, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, para que nesta noite haja milagres dentro de nós. Senhor, para isso pedimos, abra o nosso coração, prepara o nosso coração para receber essa palavra. Prepare também, Senhor, a nossa mente, os nossos pensamentos, para que nós possamos compreender e entender esta palavra, para que nós possamos, depois de tudo isso, gerar fruto para o Senhor. Por isso, Senhor, nós lhe pedimos nessa noite, fala conosco de um modo sobrenatural, de uma maneira especial, Senhor. É o que nós lhe pedimos agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém?
Graças a Deus, graças a Deus. Olha, eu quero fazer uso agora dessa palavra que se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 12. Eu vou fazer uma leitura e depois nós vamos falar a respeito desse texto. Diz a palavra do Senhor: E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, e com os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi, a ira de Davi, se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Amém? Versículo de número 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Amém? Graças a Deus. Olha, esse texto é um texto maravilhoso, um texto muito conhecido por nós, homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que conhecem a palavra, que buscam conhecer a palavra do Senhor. Mas esse texto nos traz aqui hoje uma reflexão muito importante, meus irmãos. É importantíssimo isso que eu vou falar com você nessa noite, que é acerca daquilo que diz o versículo de número 9. Desprezar a palavra do Senhor. Olha, meus irmãos, desprezar a palavra de Deus é o maior erro que eu e você podemos cometer na nossa vida. Preste atenção naquilo que eu estou lhe dizendo. Desprezar a palavra do Senhor é algo que traz consequências terríveis para as nossas vidas. Note você que o profeta Natã é levantado ali por Deus, é enviado pelo próprio Deus a falar com Davi, a falar com aquele que tinha tudo, falar com aquele que tinha em suas mãos o poder, a glória, tudo que aquele homem queria, desejasse, ele tinha em suas mãos. Mas um dia em seu coração, ele decidiu em seu coração desprezar aquilo que Deus havia tratado com ele, desprezar aquilo que ele sabia da parte de Deus, desprezar a palavra de Deus, desprezar aquilo que Deus havia dado a ele. Deus havia dado
todas as coisas para Davi. Deus havia dado tudo, a glória, o poder, os reinos a Davi. Mas ele, em um momento destes, ele decide em seu coração desprezar a palavra. O texto é muito claro, o texto fala por si mesmo. Agora, é interessante que é preciso enviar um homem de Deus, um profeta, para abrir os olhos de Davi. E quando Davi consegue entender aquilo que estava acontecendo pela história, pela maneira que aquele profeta estava falando com ele, o versículo de número 5 diz que o próprio Davi, ele diz assim, olha, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Na verdade, meus irmãos, ele estava ali julgando ao seu próprio ato. Ele estava ali fazendo com que juízo teria que ser dado àquela pessoa que havia cometido tal delito. Na verdade, ali ele ainda não conseguia enxergar que este homem era ele mesmo. Então, no versículo de número 7, o próprio Davi ouve de Natã dizendo assim, olha, tu és este homem. Sabe, meus irmãos, eu quero fazer aqui uma reflexão e dizer para você como é fácil nós enxergarmos os erros dos outros e não enxergar os nossos próprios erros. Nós temos uma facilidade muito grande de olhar para os outros e julgar, de apontar, de dizer coisas às vezes terríveis acerca de alguém, mas nós muitas vezes esquecemos de olhar para nós mesmos. Natã olha para aquele homem, para aquele rei, para aquele homem chamado Davi e diz, tu és este homem. Sim, Davi, você é o homem que está desprezando a palavra de Deus. Você é esse homem que está apontando, dando até o juízo o que deve ser feito com a pessoa que faz isso, mas você não foi ainda capaz de entender que esse homem é você, Davi. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo dentro de nós. Como é difícil quando nós precisamos entender os nossos próprios erros. Então você olha para esse texto e no versículo de número 7, é preciso alguém às vezes abrir os nossos olhos. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja abrindo agora os teus olhos, o teu coração e fazendo com que eu e você possamos enxergar aquilo que nós estamos fazendo de errado. E pode ter certeza que se você estiver dentro desse erro, desprezando a palavra de Deus, consequências virão sobre as nossas vidas. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, não despreze aquilo que sai da boca de Deus. Não despreze aquilo que está na palavra de Deus. Olha, esse pode ser o maior erro da nossa vida, desprezar aquilo que é a palavra de Deus. Versículo de número 9, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. Meu irmão, minha irmã, olha, você fez o mal, você pecou contra Deus, pode ter certeza, tem consequências. Davi aqui agora vai ser informado pelo versículo de número 10, que pelo fato dele ter desprezado a palavra de Deus, consequências viriam sobre sua vida agora. Versículo de número 10 diz assim, agora pois,
não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Meu irmão, não importa aqui, nós não estamos falando do pecado, qual é o pecado. Nós estamos falando hoje sobre desprezar a palavra de Deus. Olha, eu quero ler para você aquilo que Salmos 107 diz. Salmos 107, verso 11 e 12. Olha o que esse texto diz. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, eis que lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Meu irmão, não caia nesse erro. Não despreze aquilo que Deus fala em sua palavra. Não despreze os ensinamentos do Senhor. Não despreze a palavra de Deus. Não entre no pecado. Não cometa esse grande erro na tua vida. As consequências, olha, todas as vezes que você despreza a palavra, há uma consequência. Todas as vezes. Todas as vezes que nós cometemos, o que é desprezar a palavra? Quando nós cometemos o pecado. Quando nós cedemos às tentações. Não despreze a palavra de Deus. Não entre naquilo que Satanás, que o diabo está ali querendo te envolver, querendo ali manipular a sua vida, te cercar, e às vezes não, na maioria das vezes, o Satanás, o diabo, ele usa de tanta astúcia, vai envolvendo você, vai envolvendo a mim, e nós não conseguimos enxergar que nós estamos errados. Olha o que aconteceu com Davi, o rei Davi, o homem que para Deus era o escolhido para ser rei de Israel. Meu irmão, eu e você, nós somos escolhidos por Deus para reinar, para nós sermos homens e mulheres de Deus, para nós estarmos ali lutando, guerreando as batalhas do dia a dia, mas só iremos vencer as batalhas diárias se nós não desprezarmos a palavra de Deus. Porque se nós desprezarmos, você vai trabalhar. Salmo 107, verso 12. Você vai trabalhar. Você vai tropeçar e não vai ter quem te ajude até. Ninguém vai querer te ajudar, irmão. Por quê? Porque nós desprezamos aquilo que Deus fala em sua palavra. Meu irmão, olha o que diz Provérbios. Provérbios capítulo 1, verso 7. Diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Deus está constantemente nos dando sabedoria, nos instruindo na sua palavra, e se nós desprezarmos isso, nós nos tornaremos insensatos. Mas quando nós temos o temor de Deus, jamais nós vamos desprezar a palavra de Deus. Jamais. Pastor, Deus é tão mau assim? Não, meu irmão. Deus não é mau. Mas a natureza que há dentro de nós, uma natureza pecaminosa, faz com que a gente às vezes despreze a palavra de Deus. E o pecado, que é a consequência de nós desprezarmos a palavra de Deus, diz o texto bíblico que o pecado faz separação entre eu e Deus, entre você e Deus, entre nós e Deus. Quem não respeita a lei de Deus não chega a lugar algum. Eu quero dizer para você nessa noite, olha o que diz Provérbios capítulo 13. Você que está aí com sua Bíblia, Provérbios capítulo 13, verso 13. Olha o que diz esse texto. O que despreza a palavra perecerá. Olha só o que diz. O que despreza a palavra perecerá.
mas o que teme o mandamento será galardoado. Oh, meu irmão, não despreza a palavra de Deus, não despreza aquilo que Deus vem falando com você. Não deixe de lado aquilo que o Senhor tem, através do Espírito Santo, falado, colocado ao teu coração. Não despreza aquilo que Deus está te dirigindo a fazer. Não despreze os ensinamentos do Senhor. Não despreze, meu irmão. Seja um homem, uma mulher, um jovem, que ali esteja firmado ali naquilo que Deus tem falado contigo, aquilo que Deus tem falado pela sua palavra. Me faz lembrar de um texto de 1 Reis, capítulo 13, todos nós conhecemos essa história, onde Deus manda um profeta jovem ir falar com o rei, porque o altar estava contaminado, destruído, cheio de pecado. Mas Deus dá 3 instruções, 3 palavras para aquele jovem profeta, para aquele jovem homem de Deus. Ele diz: olha, você vai por um caminho, não coma pão e não beba água. Vai lá, dá o recado ao rei. A palavra que eu colocar na tua boca, você declara para aquele homem. Mas quando você voltar, você não volta pelo mesmo caminho, não coma pão e não beba água. A história nos diz que a ida foi maravilhosa. Ele chega, não come pão, não bebe água, chega ao seu destino, faz aquilo que Deus havia declarado para ser feito, ou seja, até então ele não havia desprezado aquilo que Deus havia falado com ele. Mas na volta ele encontra com um profeta velho. E o profeta velho diz para ele: olha, eu falei com Deus, um anjo me apareceu e disse para você ir na minha casa comer pão e beber água. E ele foi. Só que depois que ele saiu da casa daquele profeta velho, ele encontrou ali um leão que o devorou. O que nós aprendemos mais uma vez com isso? É que eu e você, nós precisamos ficar naquilo que Deus tem falado conosco. Não despreze as palavras que Deus tem falado ao teu coração. Não despreze aquilo que Deus tem falado contigo. Mesmo que apareça alguém dizendo que foi o anjo de Deus, mesmo que alguém apareça dizendo: eu sou profeta, eu sou... Não, você fica naquilo, você fica acerca daquilo que Deus falou contigo. Amém? Provérbios 13:13. O que despreza a palavra traz sobre si a destruição, mas o que teme o mandamento será galardoado. Você está entendendo essa verdade, meu irmão? Deixa eu te contar mais uma história. Moisés, amigo de Deus, falava com Deus face a face. Face a face. Êxodo capítulo 17, versículo de número 6 vai dizer que Deus manda Moisés bater na pedra para que pudesse sair água. O texto é claro, diz assim: tu ferirás a rocha e dela sairão águas. Êxodo 17, versículo 6. Por quê? Porque o povo estava pressionando Moisés, o povo estava sedento, o povo precisava de água, os animais estavam morrendo, ou seja, havia uma pressão sobre Moisés, uma pressão, um ambiente de opressão, ou seja, algo estava acontecendo que fez com que Moisés falasse com Deus, e Deus fala com Moisés: tu ferirás a rocha e dela sairão águas. Glória a Deus, irmão. Ou seja, preste atenção no que eu estou te dizendo. Moisés ouve a palavra e não despreza aquela palavra que saiu da boca de Deus. E ele faz exatamente o que Deus havia dito. Exatamente.
Só que Números, capítulo de número 20, lá diz o texto, diz a história que aquele povo sente sede novamente. É um outro tempo, claro, passa o tempo, é um outro momento, mas aquele povo novamente sente sede. Há uma necessidade de água, ou seja, o ambiente novamente volta a ficar oprimido. Moisés está ali agora sendo oprimido pelo povo, porque o povo lhe pede água. E aí Moisés, amigo de Deus, que falava com Deus face a face, vai diante do Senhor. E Deus assim diz para Moisés, em Números capítulo 20, versículo de número 8: falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Presta atenção. Versículo 8: falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Moisés aqui vai lá com sua vara, e diz o texto no versículo de número 11 de Números 20, que ele feriu por 2 vezes com a sua vara a rocha. Ele bate 2 vezes. Mas a palavra que foi declarada por Deus foi: falai a rocha. Diferente de Êxodo capítulo 17, onde Deus manda: tu ferirás a rocha. Tu ferirás a rocha é diferente de falai a rocha. Irmão, quando nós não permanecemos na palavra, quando nós desprezamos a palavra que Deus tem dito a nós, nós cometemos erros. E às vezes esses erros podem trazer consequências para toda a nossa vida. Moisés aqui recebe uma sentença, uma declaração do próprio Deus. Olha, Moisés, versículo de número 12 diz: porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não entrará esta congregação na terra prometida. Olha o que Deus estava falando para Moisés. Olha, Moisés, porque você desprezou a minha palavra, porque você fez do seu jeito, você desprezou a minha palavra, você não vai entrar na terra prometida. Ei, havia uma promessa para aquele povo, mas por desprezar a Deus, Deus mudou o quadro, trouxe consequências. Meu irmão, você não pode perder nenhum detalhe daquilo que Deus tem falado ao seu coração. Deus fala nas mínimas coisas. Deus se revela nas coisas pequenas para fazer as grandes. Deus não precisa de muito para fazer milagre. Para alimentar quase 20 mil, ele precisou de só 5 pães e 3 peixes. Para pagar o tributo dele, de Jesus e de Pedro, ele mandou apenas Pedro ir no mar e pescar um peixe. E dentro do peixe havia a moeda para pagar os tributos. Deus não precisa de muita coisa, Ele só precisa que eu e você preste atenção naquilo que Ele está falando conosco. Ele só precisa que eu e você esteja atento à sua palavra e não despreze a sua palavra. Você está entendendo isso, meu irmão? Ah, pastor, mas isso o senhor falou agora? O senhor falou só do Antigo Testamento. O senhor falou de não desprezar a palavra, mas só o Antigo Testamento. Então quando a gente lê o Senhor é meu pastor, então só serve? Não serve para hoje. Olha o que Jesus vai dizer em Lucas, capítulo 11, versículo 42. Lucas, capítulo 11, versículo de número 42. Eu quero ler para você esse texto.
Lucas, capítulo 11, versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Vamos ler de novo? Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Sabe o que Jesus, o próprio Jesus, está ensinando para mim e para você? Ele estava falando primeiro, entenda o ambiente, entenda o que Jesus estava fazendo aqui, falando com os fariseus. Olha, vocês, versículo 37, ele entra na casa do fariseu. Versículo 38, o fariseu fica admirado porque ele não lava as mãos antes de comer. Versículo 39, Jesus olha para eles e diz assim: olha, vocês estão preocupados em limpar o exterior, mas dentro de vocês está sujo. Versículo 40, Jesus chama eles de loucos. E no versículo 42 ele diz isso: olha, vocês dizimam a hortelã, vocês dizimam a arruda, a hortaliça, mas vocês desprezam o juízo e o amor de Deus. Sabe o que Jesus estava falando aqui? Vocês respeitam a lei, dão o dízimo, fazem tudo o que a lei manda, mas vocês desprezam a graça que eu estou trazendo a vocês, que é o amor, que é o amor de Deus, que é o juízo de Deus. Meu irmão, não despreze nada do que Deus tem falado. Não despreze a palavra em tempo algum da sua vida. Jesus está olhando para aqueles homens, olha, ele está dizendo assim, olha, não desprezem a lei, tampouco desprezem a graça. Não desprezem a palavra. Recado do coração para você hoje: não despreze o que Deus tem falado, tem feito na sua vida. Não despreze aquilo que Ele já colocou nas tuas mãos. Não despreze esta palavra. Se esta palavra está dizendo para você hoje não, então é não. Se esta palavra está falando para você hoje sim, então é sim. Mas não despreze aquilo que esta palavra está falando ao teu coração. Em nome de Jesus. As consequências para Moisés foram terríveis. As consequências para Davi, versículo de número 12, de 2 Samuel, capítulo 12, diz que o sangue nunca mais sairia da casa de Davi, de toda a sua família. Meu irmão, minha irmã, você já entendeu, né? Tem pecados que nos levam a ter consequências terríveis nas nossas vidas. Pecados que nós cometemos que são preciso carregar pelo resto da nossa vida. Deus não quer que você precise passar por isso. Deus quer apenas que você seja um homem íntegro, uma mulher íntegra e viva aquilo que a palavra de Deus diz para nós sermos, para nós vivermos. Não despreze. Provérbios 13, 13. Provérbios 13, 13. Esse texto é muito lindo. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento, o que teme aquilo que Deus está falando, a sua palavra, os seus mandamentos, este será galardoado. Oh, glória a Deus. Meu irmão, não despreze a palavra de Deus, não despreze a presença de Deus. Não troque Jesus por nada na sua vida. Não troque Jesus por um olhinho, por olhinhos azuis. Não troque Jesus por um cabelinho loiro. Não troque Jesus por um menininho bonitinho, por uma menina. Irmão,
Não troque Jesus pelo pecado, pelo erro. Não troque Jesus. Não troque, não despreze a sua palavra. Não despreze o Senhor. Não despreze os seus mandamentos. É o que Deus traz para mim e para você hoje. Guarde isso no teu coração, para que você não pereça, para que você não tropece, para que você não caia, para que você não sofra. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor para nós. Não despreze a sua palavra. Quero orar com você nessa noite. Sim, onde você está? Você que está ouvindo esta palavra, quero orar contigo. Aí onde você está, que os seus pensamentos agora estejam em Deus. E oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos ensina, Senhor, cada dia mais a sua palavra. Porque cada vez mais que nós aprendemos da tua palavra, nós somos transformados, edificados. E hoje nós entendemos que nós não podemos jamais desprezar a sua palavra. Que nós não podemos jamais deixar de lado os seus mandamentos e nos entregarmos ao pecado, ao erro. Meu Deus, que nessa noite o Senhor, com teu poder, com tua mão poderosa, com o teu Espírito, venha nessa noite tocar de modo especial este homem, tocar de modo especial esta mulher que está ouvindo essa oração. Esta pessoa que talvez até hoje tem desprezado a palavra e tem sofrido, tem ali vivido dias de angústia, tem vivido oprimido, tem vivido ali deprimido, tem vivido em problemas atrás de problemas. Nesta noite, Senhor, abra os olhos espirituais, abra esse coração, transforma esse coração de pedra em um coração de carne, para que ela venha, para que ele venha tomar esta sua palavra, Senhor, porque a tua palavra é luz para o meu caminho, a tua palavra é tudo o que nós precisamos, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a vida, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é poderosa para aquele que crê, a tua palavra, Senhor, nós não venhamos desprezá-la, Senhor. Nos ensina, Senhor. Transforma essa vida agora. Coloca dentro desse coração o teu Espírito Santo. Faça morada dentro deste homem, desta mulher. Que nós sejamos cheios do teu Espírito, Senhor, para que nós não venhamos desprezar a tua palavra. Que nós não venhamos pecar contra ti. Salmos diz: escondi a tua palavra, Senhor, dentro do meu coração, para não pecar contra ti. Senhor, esconda esta tua palavra hoje no coração destes homens e mulheres, para que eles não venham pecar contra ti, para que eles não venham desprezar a tua palavra, Senhor. Para que eles sejam bem-aventurados, para que eles sejam homens e mulheres que tenham vida e vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. E desde já, Senhor, nós te agradecemos. Porque eu sei que o Senhor é poderoso para mudar estas vidas, para transformar esta casa, para colocar juízo, Senhor, dentro do coração deste homem, desta mulher, para que ele não venha desprezar a tua palavra. Senhor, seja agora com esta família, seja agora com esta pessoa que está ouvindo esta palavra. Guarde essa palavra dentro do coração de cada um dos teus filhos, pois eu sei que o teu Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Meu Deus, abençoe tudo e todos. Oro agora também pela vida do meu irmão Carlos, que está enfermo, e por todos os outros irmãos que estão passando por uma grande luta. Oro também, Senhor,
apresentando a Ti, Senhor, os empresários da nossa cidade, aqueles que dão emprego a muitos homens e mulheres, a muitas famílias. Oro por aquele que está desempregado nesse momento, que as portas sejam abertas e que o milagre venha sobre esta vida. Oramos para que este vírus maldito, para que esse mal que tem assolado esta cidade, este país, o mundo, seja repreendido pelo Teu poder, ó Pai. Senhor, dê sabedoria ao homem para criar a vacina ou o meio pelo qual podemos ser imunizados. Dê, Senhor, saúde àqueles que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiras, nos nossos hospitais. Mais que isso, Senhor, eu lhe peço, dê sabedoria às autoridades. Que elas venham, Senhor, ter um coração voltado ao povo, Pai, e menos egoísta e corrupto. Meu Deus, abençoe, Senhor, a nossa nação. Abençoe, Senhor, a nossa cidade. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos crentes de todas as igrejas. E que também, Senhor, a sua bênção seja sobre todo o povo, sobre toda esta nação. Meu Deus, abençoe, Senhor. Abençoe a igreja do Senhor aqui nessa terra. Traz salvação, traz cura, traz poder entre nós, ó Pai. E que nós venhamos, a partir de hoje, sermos filhos fiéis. Filhos que não desprezam a palavra do Pai. Filhos que não desprezam aquilo que o Pai tem ensinado. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Desejo do meu coração que você possa ter compreendido um pouquinho desta palavra hoje. Fique com Deus. Que o Senhor lhe abençoe, abençoe sua casa, sua vida, sua família. Nos encontraremos agora no domingo, 7h30. Um grande abraço. Deus seja sobre a sua vida, sobre seus sonhos, seus projetos. Não despreze a palavra de Deus. Um final de semana de paz, alegria, de abundante graça do Senhor sobre você e sua vida, sobre a sua família. Um grande abraço. Quero aqui louvar a Deus por todos os irmãos que estiveram conosco hoje, todos. Um grande abraço, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor. Paz do Senhor.